Nesse vídeo aqui eu vou estar reagindo a alguns trechos desse vídeo da Rai com o título Cittadinanza vendersi. Gli italiani asili sono stati trattati da pari e oggi i loro nipoti chiedono un diritto previsto dalla vostra Costituzione. Non un favore, non è un regalo. E adesso crede veramente che un brasiliano ha bisogno del passaporto italiano per andare a Miami, per andare a Disney? Crede veramente di questo? È più facile che tanti italiani come voi venite qua in agosto perché gli è comodo, perché voi non riuscite a avere un rapporto di coppia sano neanche tra di voi. Però per andare a pulire la vostra casa, anche il vostro culo, va bene, non li frega colore, non li frega il cognome, però non possiamo pretendere di affittare una casa, neanche una stanza. Non è vero? Agora, outro dado aqui. Por que o brasileiro tem direito a isso? Porque entre 1890 e 1920, 1,2 milhão de italianos migraram para o Brasil. 1,2 milhão. O Brasil não tinha 200 milhões naquela época. O Brasil tinha, em 1890, 14 milhões. Em 1920 tinha o dobro, tinha 30 milhões em 1920. E já tinha lá 1,2 milhão. Faz o cálculo proporcional. Pega a população da Itália de hoje, compara com 170 mil brasileiros. Pega o Brasil de 1920, 30 milhões, e compara com 1,2 milhão de italianos. Quem recebeu mais imigrantes? Quem abriu as portas, os braços para receber os imigrantes mais? Quem tem dívida histórica com quem aí nisso? Então, né, para o pessoal aí que vai dar pitaco, é bom entender a história também. Então, nessa reportagem aí, eles mostram brasileiros na fila como se fossem sedentos pelo passaporte, que eles querem pegar, e porque falam mal da Itália, sei lá o quê, não pode isso. Então, eles começam a criar critérios de lei sobre o que é ser italiano. Lembrando que agora eu vou ler para você, eu não vou esperar nada, eu não vou me poupar nada, eu vou expor para você brasileiro que não quer nem ir para a Itália. Agora eu vou contar o que acontece lá, eu vou listar para você rapidamente aqui, só alguns casos. Amém, não me frega um caso. Vou falar mesmo. Acesso à moradia, vou colocar a fonte aqui no lado. 2018, jovem brasileira foi recusada em aluguel com a justificativa: não alugamos para estrangeiros ou para pessoas do sul. Pessoas do sul seria napolitanos, principalmente. Então, pessoas que vêm no sul da Itália. Na cabeça dele tem um italiano doc, e é aquele italiano do norte, tá? Allora, vi prego, meno presunzione e più memoria storica, sia quella del Brasile come quella dei continenti africano. Eu passei por isso, por essa razão que eu decidi pegar meu terreno aqui no morro e dar valor a ele, porque entre subir no morro lá na Itália, que é cheio de morro, eu subo aqui no Rio de Janeiro, que ao menos está no centro da cidade. Eu não tenho que pegar um carro na neve para poder ir numa única farmácia que tem numa cidade de 1000 habitantes. Detalhe, vocês estão... O SUS, perto do sistema de saúde italiano, é até moderno demais. Você acha que existe o Hospital da Mulher? Não. Você acha que você pode ir com um plano de saúde ter aquele quartinho particular com ar-condicionado? Não. Você, quando tá grávida, você acha que pode entrar naquele site que tem pessoas que vão ficar cuidando da sua gravidez, que você quer parir na água, ou você quer ter aquela mulher que fica cuidando de você toda hora? Não! Eu grávida, não tive acesso ao médico de base. Eu, cidadã italiana e grávida, porque eu estava em Torino e não a Milão. Eles, de propósito, vendo que eu era uma mulher preta, sangrando no corredor do hospital. E porque eu estava com meu acompanhante, o pai, que era um homem preto africano, ele foi jogado para fora do hospital. Agora, homens brancos com mulheres brancas, eles atendem com prioridade. Eles me deixaram lá no corredor do hospital e depois a mulher quis me vender coisa. A médica. Outra coisa que eu vou contar, gente. Eles não atendem você direito, porque a maioria dos médicos lá, eles têm clínica particular. Então, atendimento médico na Itália é uma porcaria. Pois é, pessoal, parece que a Itália perdeu a noção. Vejam só esse comentário aqui, ó. A Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália, passou a campanha inteira falando como ela iria reduzir a imigração ilegal.
Mas quando ela assumiu o cargo, os números continuaram aumentando, né? Ao mesmo tempo que agora, né, os netos e bisnetos de italianos, né, pessoas que têm culturas e características e até sangue italiano, non podem mais ter cidadania. Nel settore trasporti pubblici italiani ci sono verificati episodi di segregazione, tentative di impedire l'accesso a passeggeri non bianchi e alcuni casi documentati. Sicilia, proposta di autobus separati, 2013. Bergamo, Lombardia, petizione per bus separati, 2020. 5 di settembre 2020, quotidiano Prima Bergamo riferiva di una petizione promossa dalla Lega 714 cittadini che chiedeva la chiusura di un centro Pelago, Firenze, Toscana, cartello anti-migranti su bus. Trentino, Alto Adige, autista lascia a terra migranti, 2017. L'autista di Trentino Trasporti, Moreno Salvetti, era un consigliere comunale, rifiutò volontariamente di far salire a bordo dei richiedenti asilo, lasciandoli a terra alla fermata. La difficoltà di trovare casa per persone straniere di colore o provenienti del sud Italia. Padova, Veneto, annunci no sudi, no straniere. 8 ottobre di 2017, il Fatto Quotidiano riportava la denuncia di Vittorio Savino, un dirigente medico di Caserta che accompagnato da figlia in studentessa a Pavola aveva scoperto numerosi annunci di affitto palesemente discriminatori. Milano, Lombardia, rifiuto di affitto a meridionali straniere. Altri casi recenti, cure mediche, esclusione di non residenti dal medico di base e all'assistenza. Oltre 300.000 stranieri in Italia risultavano privi di assistenza, quindi esclusi dalla sanità pubblica. La questione storica in Italia. Le forme ordine istituzionali e sociali in Italia hanno radici storiche profonde anche in passato italiani considerati diversi, meridionali, appartenenti a altre etnie e origini. Non si affida al meridionale. Quindi ci sono una marea di esempi. Ma voi questo considera normale? Questo è giusto? Siete malati di mente? Ma veramente, questa è una malattia, dovete curare, mi raccomando. A Itália, então abre mão do seu passaporte. Gente, eu não vim de barco não, eu não fui pra Itália de barco não é nenhum favor que eles estão me dando não, é um direito adquirido, eu não entrei lá, não fiquei lá ilegal não. Até a empresa tive que abrir lá, paguei muito imposto. E a única coisa que eu entrei foi dote lavoro, que eles diziam que eles pagavam sua formação e em troca você tinha que trabalhar. Eu entrei disposta. Quando chegou na entrevista de trabalho, o homem italiano disse: você é boa demais para fazer esse trabalho. Seu currículo é muito bom, então eu não vou te colocar. Aí colocou outros rapazes italianos inexperientes. Você, como italiano, fala, é justo, mas é discriminatório. Até o momento que o seu filho se casar ou estiver de viagem ou a trabalho, precisar vir para um outro país. E essas pessoas, sabendo que o italiano discrimina pessoas pela cor, pelo sobrenome, não atendeu seu filho. Ou você, idoso, precisava de suporte de um imigrante. Pausa na edição. Eu achei um vídeo desse ítalo brasileiro que não está nem na Itália, está em Portugal. Parece um vendedor de visto, uma coisa assim. E ele beirando, né? Ele mesmo se assume que ele é. Falando, né? Relativizando, né? Questão de nacionalidade e cor. Comparando uma coisa errada com a outra. Tipo, se eu tô ali, estaciono no lugar errado, tô levando uma multa, ou você prefere um cara que tá colocando pessoas como refém? O que ele faz? Ele vai e dá multa pro cara que estacionou no lugar errado e deixa o ladrão ficar lá com os reféns. Que policial é esse? Assim, quais são as prioridades? Aí você pode falar, não, mas tá errado estacionar no lugar errado. Tá errado. Mas ao mesmo tempo tem lá um cara com reféns.
Não seria melhor o policial agir e ir lá defender os reféns? E realmente crime de verdade? E relaciona determinadas etnias. Então, nesse momento eu falo, bem feito. Porque agora, você brasileiro, que se acha sangue puro, que se achava europeu, meu querido, quando você começa a colocar pessoas em subcategorias, quando você começa a discriminar outro pela cor, pela origem, pela etnia, pela questão estética, você acaba incentivando que o próximo vai ser você. Se um italiano do norte discrimina o italiano do sul, você acha, brazuca, sangue mestiço, vai estar sendo tratado em igualdade porque sua pele é branca? Não é isso que acontece. Então, isso é uma analogia para mostrar aí o que está acontecendo em termos de imigração na União Europeia e no Ocidente. Então, os caras assim, eles deixam entrar todo o pessoal problemático e fecham a porta na cara de quem quer aplicar para um visto, quer fazer tudo legalmente, quer trabalhar, quer aprender o idioma do país, a pessoa que quer aplicar para um visto de estudante, é visto negado, visto negado, visto negado, porta fechada na sua cara. Ou você chegou de barco e consumiu os nossos recursos, tapete vermelho para você, ah, que legal, saúde gratuita. Ah, pô, tem um velhinho ali aposentado passando fome, que se dane, saúde gratuita para você. E não vem com essa narrativa dizendo que, um ou dois pretos, né, pessoas mestiças de pele preta podem tirar passaporte se o bisavô, seu avô é italiano. Vamos parar, vamos falar da regra e não da exceção? Então vamos parar de hipocrisia. Enquanto vocês ficar com essa mentalidade aí discriminatória, você que é brasileiro, que nem tá na Itália, tá querendo falar mal do imigrante, você acha que aquele italiano que está dentro da Itália, que nasceu da Itália, que nunca foi no Brasil, ele vai ver você como? Como um europeu? Você é tão imigrante, tão ralé, como aquele que vocês estão julgando aí. Então, vocês falam que para ter emprego tem que ser determinado perfil, para ter atendimento médico. Isso é mentira. Você não acha que um imigrante tem o mesmo tratamento médico de um italiano doc, tá bom? Pare de hipocrisia. E pra gentezinha assim, bem feito. Ah, não tô nem aí quando a água não tá batendo no seu rabo. Então não é justo uma pessoa que seguiu as regras, a lei italiana. Eu fui qualificada para entrar no Dote Lavoro. Sono cittadina italiana. Com meu currículo pronto, eu concorrendo numa vaga de trabalho onde o meu currículo é para isso. E o cara ser pago, ganhar isenção do Estado para estar assumindo essas pessoas e ali ele fazer seleção de cor. Transporte público. Bobinho você, brasileiro. Cuidado, que lá eles estão doidos para separar, para criar ônibus separado. Em Bérgamo, 2020, foi levantada uma proposta para proibir imigrantes de usar ônibus nos horários escolares. Polícia dentro do ônibus. Sicília, 2013. Vereador propôs ônibus separados para africanos com escolta policial, comparando ao apartheid, né? Então, olha isso. Olha como o povo regrediu. Toscana, 2018. Cartaz municipal recomendava que imigrantes evitassem usar ônibus nos horários de pico. Ah, tá. Então já tenho que fazer subemprego. Tenho uma urgência, tenho que ir para trabalhar, não vou. Só pessoas brancas, DOC do norte, pode pegar o ônibus. Aí vocês vão falar, mas porque os africanos são isso? Porque os pretos são aquilo e são violentos? Então um paga por todo mundo. Então tá, então você branco vai pagar por todos. Se você está querendo colocar todas as pessoas por conta de uma cor de pele como culpadas, violentas, então você também tem que ser colocado no mesmo balaio. No trabalho, então, prática comum. Empregadores preferem candidatos com estética do norte, sobrenome italiano e sotaque local. Latinos, brasileiros, estrangeiros enfrentam exclusão silenciosa, mesmo com qualificação. Foi o que eu passei. Então, essa história aí tem que falar bem, fluente, é só uma desculpa, gente. Se eles colocarem uma lei exigindo isso, você tem que não falar italiano, você tem que falar melhor italiano do que o próprio italiano. Se você vai no sul da Itália, o italiano falado lá
é diferente daquele falado do norte. Então, qual italiano vai ser aquele correto? O do sul ou do norte? Adivinha qual que eles vão escolher? O napolitano? Você acha que o italiano do norte entende o que o napolitano fala? Ma dai, ragazzi. História, hein? Italianos do sul foram durante décadas impedidos de trabalhar em cidades do norte. Hoje, o mesmo se repete com imigrantes afrodescendentes. E eu fiz esse vídeo aqui só para expor mesmo. Porque eu aprendi a cultura italiana, amo Itália, amo profundamente. Mas não bastou eu ser cidadã, eu pagar impostos, eu trabalhar, eu não tenho antecedentes criminais, não bastou. Lembrando, o sistema judiciário também é terrível. Terrível. As mulheres, as poucas que têm, elas são piores do que os homens, para poder provar que elas não são sentimentais. Então, elas acabam com a raça das mulheres imigrantes. Eles odeiam mulheres brasileiras, cubanas. Então, assim, é uma desgraça. Mas essas mesmas mulheres italianas, quando estão de férias em agosto, quer ficar dando a figa pro nigeriano, escondido, não é? Pega o avião e vai para Cuba, vai para Nigéria e fica sentando no negão até se arrombar todinha. Aí volta para Itália, toda rodada, toda assim já, com o pintão do negão, vou falar mesmo. Aí depois chega em casa com o italiano com pinto mole, tá bom? Porque a taxa de natalidade a taxa de natalidade caiu, porque também, ó, o bizelo lá, o pisello, a maioria de 30 anos já tá, ó, mole.